Esta semana, Pedro Mexia declara-se sisudo como o Papa ao lado de Donald Trump. João Miguel Tavares confessa-se incendiário por causa da situação no Brasil. E Ricardo Araújo Pereira sente-se Cristiano Ronaldo. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em Viseu, no encerramento do Encontro Nacional de Juventude, com muitos jovens na plateia. Ora viva, sejam bem-vindos. Desta vez estamos em Viseu, Governo Sombra descentralizado, com muita mocidade na plateia e também com estes jovens que apareceram hoje com estes óculos. Isso não é um bocado ridículo, aparecerem tão jovens com essa idade? Parece, quer dizer, eu acho óbvio que somos jovens, portanto é que estamos de óculos dentro de casa. Epá, isso também posso tirar, se estão a embirrar com a minha juventude. É melhor tirarmos, não é? É sempre assim, um bocado... embirram com os jovens e a gente depois... Epá, eu não tive. O João Miguel Tavares vai ficar com os óculos? Eu vou porque eu sinto-me mesmo muito jovem. Deve ser do contacto das crianças todas que ela tem em casa. Vocês são claramente mais velhos do que eu. Pode-se dizer que há aqui muita mocidade portuguesa ou é uma expressão que não calha bem? Não calha muito bem, de facto, a mocidade portuguesa. O meu pai é uma pessoa que às vezes acumula tralhas, tem bugigangas guardadas. Uma das coisas que ele tinha guardado era um cinto verde. E eu perguntei, o que é isto? E ele disse, isso era da farda da bufa, que era a mocidade portuguesa, aparentemente era popularmente conhecida como a bufa. E, portanto, eu respeito qualquer instituição que seja conhecida como a bufa. Mas estamos a falar aqui da palavra mocidade, que caiu um bocadinho nos usos. Gosta mais de juventude ou de mocidade? Hoje usa-se mocidade, não é? Hoje usa-se mocidade. Usa-se juventude. Eu já nunca fui moço, não é? Nunca fui... Aliás, a gente... Há aquelas... Por exemplo, só se é moço no Bernardino Ribeiro e no Carlos do Carmo, mais ou menos, não é? Por exemplo, menina e moça... Lisboa, menina e moça... Sim, só somos menina e moça, fugindo de casa dos meus pais... Ou sendo moço desforcado. Mas isso não é menino e moço. Mas é sim, moço desforcado. Agora é mais juventude. Eu já fui jovem, tive cartão jovem, já não se era moço na minha altura. Já não... Este encontro que viemos a brilhantar, João Miguel Tavares, seria muito diferente se em vez de Encontro Nacional de Juventude fosse Encontro Nacional de Mocidade? Acho que sim, não é? Aliás, porque há uma diferença entre jovens e moços, não é? Os moços, como vocês, vêm para aqui de blazer e muito bem comportados. Eu sim sou um jovem e vê-se logo este meu lado jovial e depois tenho sempre que me ver a contas com a minha mãe, que vê isto na televisão e odeia. Mas eu estou aqui. Eram para um encontro de juventude e tentei equipar uma preceita enquanto vocês vieram com esse vosso habitual ar de choninhas. Talvez assim, espero também demonstrar que as minhas ideias são mais arejadas do que as vossas durante o programa. Já se pode reabilitar a palavra mocidade, Pedro Mexia? O Vinícius de Moraes, quando esteve em Portugal a fazer um concerto, ainda antes do 25 de Abril, ficou muito emocionado com a recepção que teve e disse, quero agradecer à mocidade portuguesa. E as pessoas começaram a apupar de repente e ele não percebeu porque é que as mesmas pessoas que antes o estavam a aplaudir, e portanto as palavras têm um prazo de validade. Mas, quer dizer, já não há mocidade pela mesma razão que as pessoas já não se osculam, nem oferecem boninas umas às outras. Portanto, são as palavras... São palavras que caducam. Caducam. Têm saudades da vossa mocidade, senhores? O Ricardo Araújo Pereira tem algumas. Tenho algumas saudades da mocidade, quer dizer, de não me doerem as costas e tal. Isto está tudo muito mal feito aqui. Tenho muitas queixas a apresentar ao Criador, não é? Se ele existe. Custa-me acreditar numa entidade superior e tal, quando as minhas costas funcionam tão mal. E o João Miguel Tavares? Eu continuo a sentir... Quer dizer, tirando o Pedro Mexia, que nunca foi jovem, não é? É uma conversa que nós temos habitualmente. O Pedro, quando tinha 12 anos, eu acho que ele já achava que tinha para 82.
Eu também às vezes tenho essa Mas a vantagem sensação. do Pedro Mexia é que ele está a remoçar. Não, e nós estamos ele todos está- aí para velhos. Não, ele já está na pose do pensador. Mas sinto-me. Quer dizer, mesmo que eu não me sinta jovem, sou um bocadinho obrigado, não é? Como tenho 4 miúdos pequeninos lá em casa, somos obrigados a isso, não é? Não... E já agora, estão curiosos sobre o que se terá passado aqui nestes 3 dias de Não, isso eu desconfio. encontro entre jovens? Isso eu desconfio. Em princípio, em 3 dias de encontro entre jovens foi oração e recolhimento. Fica isso. O João Miguel Tavares tem um palpite? Sim, eu quero ver o que é que mostram as câmaras dos autocarros de Viseu, porque parece que hoje em dia a juventude faz coisas incríveis em autocarros e portanto, eu não sei. Temos que esperar. Espera, acho que houve pulpos neste momento na Temos que plateia. esperar que o Correio da Manhã atenção, publique. temos que esperar pelo Correio da Manhã. Mas Aquilo atenção, que se passou. houve aqui alguns broás àquilo que eu disse, portanto, provavelmente o Ricardo está mais certo e foi realmente 3 dias de recolhimento e oração. Tenho a certeza. É Aliás, possível. eu já estive a contactar com jovens, que é uma coisa que eu faço com esforço, não é? Porque a idade deles acaba por me ofender e tirei algumas fotografias com alguns que me disseram que a plateia de jovens é composta às vezes até por por bastantes jovens das juventudes partidárias. E é por isso que eu trouxe a minha carteira e a tenho aqui debaixo do olho. Não, estou a brincar, fala, é horrível. Essa piada foi populista. Mau, Pois é, chato, muito facilidade, mau aspecto meu Deus, como é que é possível? São pessoas sérias e decentes, mais ou menos. A maior parte. Há 3 dados que um estudo da Pordata utilizou para caracterizar os jovens portugueses. São menos de 1.700.000 entre os 15 e os 29 anos, isto no ano passado. Dentre aqueles que têm entre 16 e 24 anos, 99% eram utilizadores da internet. E nessa mesma faixa etária a taxa de desemprego é de 28%. Há nisto algum dado que o surpreenda, Pedro Mexia? O dado é sempre surpreendente quando há 99% de pessoas que fazem uma coisa e 1% de pessoas que fazem outra. Eu percebi que, por exemplo, não estar, mais do que não ter internet, não estar nas redes sociais, por exemplo, que é uma minoria também da qual eu faço parte, passou a ser muitas vezes utilizado nos perfis dos terroristas. Houve vários terroristas que vai dizer, sei que dava-se mal com os pais, agrediu algumas pessoas, não estava no Facebook e, portanto, era uma espécie de... Investiguem. O prof. Check em toda a... Investiguem o Pedro meus Mexia pais. e investiguem o Ricardo Araújo Pereira, se faz favor. Eu acho graças a essa... tem que ser engano, não é? Tem que ser engano, eu tenho... Já contactei com jovens, já tenho visto jovens e parece-me que não é possível que seja 99% usam a internet. Em princípio, as pessoas, o estudo disse, usa a internet e 1% diz, eu vou só ao Google e ao Facebook. Deve ser isso, só pode ser isso. Não é? Porque é 100%. É o 100%, resultado. claro que é 100%. Se não for mais, eu aponto para mais. Bom, vamos lá ao trabalho. Há muitos temas a tratar esta semana. Desta vez o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro do Terror, por causa do atentado em Exato. Manchester, claro. Exatamente. Vamos, portanto, continuar a falar de juventude. Sim, é um momento de boa disposição. Vamos então falar de um atentado terrorista. Houve mais um atentado terrorista, isso é... a gente costuma falar deles aqui, costuma sentir uma certa impotência pelo facto de não conseguir fazer nada. Este ataque é especialmente cruel porque é num concerto onde havia crianças e jovens, muito frequentado por crianças e jovens, e por isso é especialmente cruel este. E nós sentimos muitas vezes uma espécie de incapacidade para responder a isto, para saber o que é que se pode fazer. E por isso foi com muito agrado que no fim do atentado em Manchester eu li as declarações de uma dirigente do UKIP, aquele partido inglês, que tinha a seguinte proposta. Ela foi deputada do UKIP, agora é deputada independente, mas continua evidentemente mas a ter... nota-se que o bicho do UKIP ainda lá está. Sim, tem o bicho ainda. E a proposta dela é a seguinte: pena de morte para bombistas suicidas. E eu acho que essa é uma ideia que tem potencial, porque um homem que esteja a pensar, espera aí, se for até ali me matar, não, ainda me matam, é melhor não. Eu acho que isso tem
em princípio, desencoraja, não é? E mais, quando a gente os apanha, não é? Há que fazer o quê? Apanha-se as peças todas, faz-se o puzzle do bombista, tenta-se reanimar e depois mata-se. Ele acorda e a gente toma, chupa. Pode ser uma desfeita, uma desfeita mesmo que eles sintam, não é? Parece-lhe, Pedro, João Miguel Tavares, agora é o João Miguel Tavares, parece-lhe que haverá pais, depois disto, tentados a impedir que os filhos vão a concertos, a festivais de verão, por exemplo, onde também há grandes ajuntamentos de gente? Pá, vou só tirar os óculos para falar nisto, até porque também não vejo nada. Porque isto é uma coisa séria, não é? Não sei como é que o Pedro Brunhosa consegue, de facto. Deixa-me só sublinhar que o mais jovem de todos disse: deixem-me buscar os óculos de ver ao pé, que eu não vejo nada. Não, por acaso eu tenho as mesmas dioptrias desde os 14 ou 15 anos de idade. Portanto, eu já era jovem e era pitosgas também. Não evolui muito, só para a minha juventude. Eu acho que, evidentemente, existe essa tentação, e é uma tentação compreensível, não é? Mas eu a esse propósito, até escrevi um texto no Público, que chamava-se mesmo Carta Aberta para um filho que tenha sido confrontado com isto, porque de facto as crianças veem as coisas na televisão e como é que nós reagimos, não é? Como é que um pai, desta vez é a primeira vez é a primeira vez no mundo ocidental que um atentado é claramente dirigido a jovens e a crianças, não há outra razão para aquele atentado ter acontecido ali, e como é que se faz, como é que se conta isso, de que forma é que se aborda isso numa conversa com o filho. E, acima de tudo, o que eu acho é que todos nós temos capacidade de resistir, e a maneira que nós temos de resistir a isto e de resistir a este avanço do terrorismo islâmico é continuarmos a fazer a vida que fazíamos antes. Ninguém consegue prever quando é que uma coisa destas pode voltar a acontecer e é evidentemente que a solução não é ficar em casa. Isto não é nada idílico, é evidentemente que a polícia tem que continuar a fazer o seu trabalho e os serviços secretos também a fazer o seu trabalho, como têm feito abundantemente na Europa, têm sido impedidos muitos atentados, mas acho que a resposta que cada um de nós cidadãos deve dar, e mesmo eu como pai e os meus filhos, é: não vamos deixar de ir aos concertos da Ariana Grande. Se deixarmos de ir aos concertos da Ariana Grande é porque a música da Ariana Grande é má, é uma boa razão para não ir, mas não porque temos medo que venha lá um terrorista, ou não deixamos de viajar porque temos medo dos aeroportos. Cada um de nós deve tentar encontrar coragem e tem a obrigação moral de continuar a fazer a vida que sempre fez. Porque essa é a maneira que nós temos de não ceder ao terrorismo. Um artigo do Guardian identificava os traços gerais que são comuns à maior parte dos terroristas que têm cometido estes atentados e nos últimos anos houve vários casos que apontam para uma mesma conclusão interessante. Normalmente eles atacam perto do local onde vivem. Isto parece-lhe significativo, Pedro Mexia? O bombista suicida de Manchester era de Manchester. O de Nice vivia em Nice. Isso só pode ter duas leituras. Uma delas é muito pateta, é que eles são preguiçosos. A leitura sofisticada tem a ver com uma discussão que tem havido muito em França e que é muito engraçada por causa do terrorismo islâmico, que é saber se houve uma radicalização do Islão ou uma islamização do radicalismo. E o que alguns autores têm dito é que, tal como noutras fases históricas, certas camadas da população, sobretudo jovem, que estavam descontentes por várias razões, tiveram alguma simpatia pelo terrorismo político dos anos 70, os chamados anos de chumbo, etc. Neste momento, entre a juventude islâmica, mas não só, porque também há alguns convertidos, o terrorismo dito islâmico é uma forma de canalização desses descontentamentos, dessas raivas. Na verdade, nós, por exemplo, temos visto várias biografias de vários terroristas que não levavam vidas nada islâmicas, pelo contrário, alguns até fazia supor que havia ali um conflito muito grande entre o que eles queriam fazer e aquilo que são os mandamentos que eles supostamente seguiriam, e de facto o terrorismo dos anos 70 passou. Houve uma fase em que a Itália, nomeadamente, e na Alemanha, com as Baader-Meinhof, etc., o terrorismo fazia parte da vida de todos os dias, como a ETA fazia parte da vida de todos os dias em Espanha, ou o IRA na Irlanda, e isso passou. E, portanto, eu acredito nesse sentido, estou de acordo com o João Miguel, que não vai durar sempre e não vamos deixar de fazer aquilo que fizemos sempre. Mas
Mas essa tese de que os jovens estão a usar o terrorismo, jovens, porque a maioria deles são jovens, que estão a utilizar o terrorismo porque digamos, é uma modalidade de afirmação política que neste momento tem toda a atenção, se calhar é mais interessante do que discutir o Islão por aí simplesmente. Bem, entregamos então a pasta de Ministro do Terror ao Ricardo Araújo Pereira e é a altura de atribuirmos ao Pedro Mexia o Ministério do Bode. Essa não é uma pasta mais adequada para o PAN, Pedro Para Mexia? o PAN, sim. Não, mas aqui tem a ver que é um bode expiatório, é uma figura... Quer invocar a história bíblica, quer... O João Miguel Tavares, aqui há umas semanas... Bode expiatório, com um X, que é para ninguém pensar que é um bode espião. Escreveu um dos seus artigos, Dirty Harry, a dizer, por favor, prendam alguém. E o que agora aconteceu, que Oliveira Costa foi condenado a 14 anos de prisão, é a pena mais severa até agora para um crime desta natureza. Ele tem 81 anos, o que, enfim, é qualquer penalização forte nesta idade. Apanharem mesmo ali na flor da idade, não é? Mas vai haver duas coisas com isto. Vai haver, por um lado, vai haver a ideia de que finalmente começam a apanhá-los, o que pode ou não descarrilar a qualquer momento, porque há recursos, os outros casos podem não dar resultados iguais, etc. E depois vai começar a haver, há pessoas que neste momento têm um quadro e vão marcar a giz banqueiros do PS e banqueiros, ou escândalos do PS e escândalos do PSD, e vão começar a fazer cruzinhas. E se o resultado não for minimamente equilibrado, em termos de condenações, em termos de prisões, etc., o que mostra que essas pessoas não estão verdadeiramente interessadas na justiça. E essa contabilidade é feita a toda a hora. Sempre que alguém diz, então, mas e o teu banqueiro já foi preso? Porque o meu já foi. E isso... Ninguém diz isso ao Pedro. Eu acho que se há coisas que já se viu, que os banqueiros têm essa grande vantagem, são o Bloco Central. São do PS, do PSD e do CDS-PP. Sim, está bem. Mas como sabe... E tanto nos casos do BPN como nos BES tens sim, exemplos mas dos dois lados, não é? Como sabes, por exemplo, amigos de toda a gente. Foi muitas vezes utilizado, por exemplo, a galáxia cavaquista. Sim, mas eu acho que isso parou. Isso era quando tu eras jovem. Não eu acho foi. que isso nos últimos anos parou. Eu, infelizmente, ainda era criança no tempo do cavaquismo, quase, mas não, continua acho a haver... Diminuiu. Porque aumentou o número de pessoas que estão a ser... Mas essa... Posso só fazer uma síntese, se calhar até conciliadora, que eu acho que tem os dois razão. Porque eu acho que o Pedro Mexia tem razão, porque há essa contabilidade. Pois, é só os meus banqueiros, agora é só o Armando Vara, não é? Com os robalos e tal, ninguém apanha o outro e tal. E há, de facto, essa contabilidade. Há sempre alguém que faz, são mais do PS do que do PSD e tal. Artigos, não falaste deste, porque é que não falaste deste? Exato, não falaste deste, não falaste daquele. Mas o João Miguel também tem razão na medida em que é menos, excita menos opiniões, digamos. Por exemplo, o Oliveira Costa está a ser julgado há 7 anos. Ainda ninguém veio dizer, e os prazos, meu Deus, os prazos? Porquê? Justamente. Porque ele não tem viúvas. O Oliveira Costa não tem viúvas. E então ninguém se preocupa com os prazos do Oliveira Costa, não é? Foi muito há pouco tempo, 7 anos, para este caso, João Miguel Tavares. Não, mas qual 7 anos? 7 anos de primeira instância. Sim. A questão é essa. Ainda decorrem, neste momento... 7 anos para chegar a uma sentença da primeira instância. Se ainda salta para a relação, os recursos... salta para o Supremo, com alguma sorte ainda vai também para o Constitucional e, se for possível, vai para a Europa. Agora, era acabar com isso. Não era nada acabar com isso. Não era nada acabar com... Quer dizer, não era acabar com isso, era acabar com esta demora. No sentido em que, de recurso em recurso, se Oliveira Costa for sendo dado como culpado, ele só irá para a prisão se viver tanto como Manuel de Oliveira. E é evidente que nós não podemos viver num país em que, para que seja feita justiça, todas as pessoas tenham que ser centenárias. É verdade que cada vez há mais pessoas centenárias, portanto, cada vez há mais hipótese dessas pessoas centenárias serem presas. Mas se calhar convinha ser um bocadinho antes, digo eu. Ou seja, não pode demorar este tempo. Foi adiado várias vezes por causa de razões de saúde. Sim, mas está bem, mas... Então vamos esperar pelo BES, vamos esperar pelo Ricardo Salgado e pelos outros que vêm agora a seguir. Não pode demorar tanto tempo.
Agora, que há uma mudança, estas penas, as pessoas às vezes dizem os tribunais são surdos e mudos e cegos e não veem nada, o que não é verdade, não é? Ou seja, aquilo que é o sentir da sociedade passa para os tribunais. E não é por acaso que Armando Vara, já toda a gente disse que vou com uma sentença exemplar, Oliveira Costa está a levar com uma sentença exemplar e outros que venham. Outros que venham. Quantos baldes de pipocas, Ricardo Araújo Pereira, que já encomendou para os próximos mega processos, para acompanhar o decorrer destas novelas judiciais que se aproximam? Sim, eu não sei se há milho que chegue para as pipocas que a gente vai comer a assistir a isto, porque... tu já deixaste a tua contribuição para as pipocas, não é, Ricardo? Diz? Tu já deixaste a tua contribuição para as pipocas? Já trouxe para o programa? Sim, pipocas. Uma vez trouxe para o programa. Nada disso, não é disso que eu estou a falar. A contribuição que ele deixou no BES já dá para comprar... Não, isso dei para umas pipocas, Já dei para algumas pipocas. Pipocas Sim, não, dei para pipocas com trufa por cima. Mas, de facto, estamos a falar sobre... Vamos buscar o balde das pipocas para assistirmos aos outros processos. Tenho interesse em fazer isso, mas já agora este ainda não acabou. Atenção, este ainda não acabou. Portanto, ele foi agora, ao fim de 7 anos, foi condenado a 14 anos de prisão, mas vai recorrer, depois vai recorrer outra vez. Eu gostava, às vezes, fico com a sensação que a justiça em Portugal é o rigoroso inverso dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o Bernie Madoff, também banqueiro, foi julgado durante 6 meses e foi condenado a uma pena de 150 anos de prisão. Eles depois deixam-nos sair ao fim de 100, se calhar sai, não é? Mas foi, portanto, 6 meses de julgamento, 150 de prisão. A sensação que eu tenho é que o Oliveira Costa vai ser julgado durante 150 anos e há de cumprir 6 meses de prisão no fim. Tudo se conjuga para isso, não é? O senhor tem 81 anos neste momento. E ainda, agora recorre, agora não sei o quê. Quando chegar à altura de ir preso, em princípio já não o querem lá, não é? Porque vai dar trabalho, vai dar mais trabalho do que... Bom, então, o Pedro Mexia fica ministro do BODE. Agora, o João Miguel Tavares quer ser ministro do consenso de regime não explícito. Tenho a impressão que já ouvi essa frase em algum lado, João Miguel Tavares. Sim, a expressão em si é horrível. Não teme que lhe venham a ser exigidos direitos de autor por ela? Não, porque foi preferida pelo Presidente da República, e o Presidente da República é propriedade de todos nós. E, portanto, não. Aquilo que ele diz, acho que ministro pode ser... do consenso de regime não explícito. É uma palavra horrível, mas que me tem dado algum jeito nos últimos tempos para tentar compreender o que se está a passar em Portugal. E aquilo que quero falar a propósito, usando esta frase, é a saída esta semana de Portugal do chamado procedimento por déficit excessivo. Exatamente, que esta espécie de segunda saída limpa e ao qual se junta um crescimento de 2,8% neste trimestre. Isso é muito surpreendente, não é? Pelo menos para mim é surpreendente. E é muito interessante tentar perceber porque é que as coisas estão a funcionar. E é aí que entra esse consenso de regime não explícito. Esta expressão vem num discurso que o Marcelo já proferiu em novembro do ano passado, que é que no meio daquela... Ele está sempre a falar, não é? E, portanto, ninguém prestou atenção. Mas agora a expressão foi recuperada. Eu acho que ela traduz muito bem aquilo que aconteceu no país no último par de anos. Que é, sem ninguém perceber verdadeiramente, eu às vezes tenho dúvidas que o próprio António Costa tenha tido essa intenção. Tanto o PSD, como o PS, como a boleia do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, acabaram por se unir, de facto, naquilo que é um consenso de regime, que é nós vamos cumprir as metas que a Europa nos atribuiu e vamos fazer tudo para lá chegar. O António Costa nunca admitiu isso. Aliás, se hoje em dia lhe perguntarem, não sei se ele admite. Mas foi na prática o que fez. Daí é essa ideia de não explícito. Foi isso que ele andou a fazer. Aliás, fez com tanto entusiasmo que acabou até por ultrapassar as metas, acabou por ir além não foi além da Troika, mas foi além das metas europeias. E isso é uma coisa que merece muito ser pensado. O Marcelo, eu acho que foi verdadeiramente a única pessoa que percebeu isso. O António Costa tinha prometido uma coisa que não cumpriu, não é? Todo o seu programa eleitoral foi por água abaixo.
mas as metas continuaram lá. E como o Bloco e o PCP foram atrelados atrás dessas metas, nós de repente tivemos mais do que um Bloco central. Tivemos um Bloco central, mais o silêncio da extrema-esquerda, todos unidos num objetivo que essas pessoas negavam e que se António Costa tivesse anunciado em devido tempo, nem PCP nem Bloco teriam apoiado o Governo. E no meio desta confusão imensa, não é, que dá aquilo que eu já falei da atuação do mágico Costini, não é, este grande Costini, o extraordinário mágico, conseguiu no meio desta barafunda fazer com que as coisas estivessem a funcionar. E isso é muito interessante de ver. Será que esta saída limpa, como lhe chamou o João Miguel Tavares, abre perspectivas, sendo limpa, para que Portugal seja retirado do lixo? Ricardo Araújo Pereira. Pois, Carlos, eu agradeço que a pergunta que me é dirigida seja feita em termos em que eu entenda, não é? O lixo e está limpo ou não está limpo, é melhor do que percentagens e coisas que eu não domino. Sim. Não é fazer do Ricardo o cantoneiro mas eu do Governo Sombra. Mas estou ótimo nesse papel, pode fazer de mim o cantoneiro à vontade. Eu espero que sim, espero que a saída limpa nos permita sair do lixo, embora às vezes esteja melhor no lixo, às vezes está-se melhor no lixo do que fora do lixo. Atenção. Então? Às vezes, há uma anedota até célebre sobre isso. Um passarinho. Conta-nos, Ricardo. Um passarinho está. O que se passa é o seguinte: deixa ver se eu me lembro. Lixo? Mete. Vamos lá ver, eu acho que é assim. Portanto, uma vaca faz uma poia de lixo, vamos dizer lixo, não é? E em cima de um passarinho. Portanto, acho que é o passarinho. Eu não sei bem onde aquele momento embaraçoso em que o tipo se esquece do punchline. Bem, vamos para o final, não interessa. O passarinho faz coisas. O passarinho põe a cabeça de fora do lixo e o lixo está quentinho. E como está quentinho, ele começa a cantar. E vem um gato e come o passarinho. E a moral da história é, primeiro, se estás bem, não te ponhas a cantar, primeiro. Segundo, nem sempre quem te tira do lixo é teu amigo. Como é o caso do gatinho. Bonito. Tu és o La Fontaine de Viseu. Exatamente. É bonito. E, portanto, às vezes... Há, aliás, um poeta do Porto chamado Jorge Sousa Braga que nos ajuda a pensar sobre uma certa pureza que há no lixo, num poema em que ele tem um verso que diz assim: a merda... Peço desculpa, mas é assim: a merda é a única coisa que não se pode conspurcar. E é verdade. Há uma certa pureza no lixo, vamos retomar a palavra lixo, e do ponto de vista económico, não tenho nada para dizer. Agora, sobre poesia do Porto e tal, isso podemos conversar o que quiserem. Bom, mas voltando ao procedimento por déficit excessivo, esta saída foi uma vitória só deste governo? Ou António Costa e Mário Centeno vão ter de repartir os louros e o mérito por isto, Pedro Mexia? Foi uma vitória de toda a gente, de alguma forma, no sentido de que o déficit em 2010 era 11,2, portanto, houve várias escadinhas que foram sendo descidas e que não começaram neste governo. É uma vitória também da europeia, porque a Europa, com a sua mudança constante entre grandes exigências e grandes tolerâncias, também ajudou que as coisas corressem bem. E é claramente uma vitória de António Costa, ao qual algumas pessoas reagem dizendo é injusto. Que é como aquelas pessoas do futebol que dizem é injusto termos perdido. Não existe justiça nem injustiça. António Costa é o primeiro-ministro no momento em que as notícias são boas. É verdade que se pode comprovadamente mostrar que a origem das notícias, não só das boas notícias, não é mérito exclusivo do governo, como aliás o João Miguel já falou nisso, muita da receita que tinha sido proposta ao país não foi o que se concretizou. E a situação económica, etc., melhorou por razões que não são necessariamente aquelas que não foi o consumo privado, não foi o investimento público, etc. Eu ouvi pessoas que passaram anos a falar mal do turismo e agora a dizer, o turismo é que é... Sim, mas a parte mais difícil ficou para o Passos Coelho, tens que admitir, não é? Quer dizer... Claro, por isso é que é injusto. Não é injusto, é injusto naquele sentido que é, o Pedro Passos Coelho engatou a miúda e depois foi o António Costa que foi rebolar com ela para os lençóis. E isso...
evidentemente é injusto. Ele não engatou, ele levou à festa. Deu-lhe de boleia. Deu-lhe Não boleia. sei se ele foi à casa dela e disse: despacha-te, pá, estamos atrasadíssimos. O vestido é esse, vestido é acima das tuas possibilidades. Tira isso, põe uma tanga, pá. E depois como já estava de tanga, o António Costa bateu à porta e... Então, se a senhora está de tanga quando o homem aparece. Pronto, com esta bonita história cheia de moralidade, passamos então, fica assim o João Miguel Tavares como Ministro do Consenso do Regime Não Explícito e com isto são entregues as pastas ministeriais por esta semana, com o Governo Sombra desta vez, recordo bem, Viseu no encerramento do Encontro Nacional de Juventude. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai explicar-nos porque é que se sente Cristiano Ronaldo. Isso foi depois de ter jogado uma futebolada com o Chico Buarque? Não. Não, até porque parece que o resultado não foi grande coisa. Perdemos, mas... O Ricardo era da equipa do Chico Buarque. Eu era da equipa do Chico Buarque. A equipa do Chico Buarque tinha... É melhor enquadrares isso. Explicas primeiro que estiveste no Brasil e tal. E que jogaste mesmo na equipa do Chico Buarque. Estive no Brasil e tal, e joguei mesmo na equipa do Chico Buarque. Porque o Chico Buarque tem mesmo uma equipa, chamada Politeama. Chamada Politeama, a gente vai lá e tal, e joga com outros velhinhos do mundo da música. Qual é o problema? É apropriado contarmos isto aqui no Encontro Nacional de Juventude. Sim, e mais... Para verem que os ainda há muito futuro pela frente. Os velhinhos estavam mal distribuídos. Portanto, a nossa equipa tinha 5 velhinhos e a equipa adversária tinha apenas 2 velhinhos. E, portanto, havia jogadores na equipa adversária, aliás, jovens jogadores, que faziam coisas que eu só tinha visto o Robinho a fazer. E, portanto, sou contra esse jogo. Havia talento futebolístico. Havia ali talento futebolístico. Agora, okay. Não, então, o que é que há de Ronaldo em si? Não, eu não me sinto Cristiano Ronaldo. E é muito raro eu sentir-me Cristiano Ronaldo. Eu acho que até o Cristiano Ronaldo, a espaços, deve ter dificuldade em sentir-se Cristiano Ronaldo. E Centeno? Sente-se mais Centeno do que Cristiano Ronaldo? Também não. Isso é tudo gente bem sucedida demais para aquilo a que eu me posso... Pois claro, aquilo exato. Que eu me posso ser. O Cristiano Ronaldo, então, eu acho que... Eu por acaso também estava a estranhar que é preciso ter uma autoestima. Era demasiado sucesso. Exatamente, é preciso ter uma autoestima especial para uma pessoa dizer: hoje sinto-me mesmo Cristiano Ronaldo. Mas eu só trouxe esse tema porque Sim. O Ministro das Finanças alemão disse que o Centeno era o Cristiano Ronaldo do Ecofin. E o primeiro... Percebeu o alcance da analogia? Pois, essa é a questão. O primeiro impulso foi as pessoas dizerem: sim senhora, finalmente ele reconheceu. Não sei se é isso, para já não sei se é isso, porque o historial de declarações do Ministro das Finanças alemão sobre este governo e o Ministro das Finanças português não é simpático, é mais no sentido de reconhecer que o Mário Centeno é o Bínia do Ecofin, não é? Já ninguém se lembra. Já ninguém se lembra do Bínia, e é por causa disso. Mas... É mais o Mr. Bean, ele parece realmente o Mr. Bean do Ecofin. Mas ainda por cima há outra questão que eu acho que é o Ministro das Finanças alemão é péssimo para fazer símiles, porque Cristiano Ronaldo é uma personalidade muito complexa. Quando se diz o Mário Centeno é o Cristiano Ronaldo do Ecofin, estamos a dizer o quê? Que tem um cabelo livre de oleosidade e caspa? Pode ser, não é? Estamos a dizer que ele manda vir bebés do estrangeiro, enfim, uma coisa... Pode ser várias coisas. É o melhor do mundo, não sabemos, não é? E, portanto, devia ter sido mais... Sinceramente, pareceu-me que era ele a ironizar. Preciso explicar melhor. Pareceu-me que era ele a ironizar. Olha-me este Cristiano Ronaldo. Pareceu-me que era isso. Mas funciona mal, porque dizer-nos a nós, qualquer um de nós gostava de ser Cristiano Ronaldo, não é? Não sei. Mesmo ele, eu acho que gostava. O Ministro das Finanças alemão, acho que gostaria. Eu não gostava de ser o Cristiano Ronaldo. Pá. Não? Não. Eu gostava de ser a Dona Dolores. Gostavas de ser a Dona Dolores? Eu gostava de ser a Dona Dolores. Aliás, eu digo isso sempre aos meus filhos, que é: por favor, vocês cresçam, sejam pessoas de sucesso, porque o meu sonho é ser a vossa Dona Dolores. É uma ambição tão estapafúrdia. Não é! Não é! Mas, tem um grande apego à banana da Madeira. Eu acho que... Meu Deus. Estás a ver? O que é que isto quis dizer agora? Estava-se mesmo a ver que ias ouvir isto. Eu ia levar com a banana da Madeira. Mesmo a ver. Agora, o facto do Ministro das Finanças alemão ter dito: este tipo é o Cristiano Ronaldo do Ecofin, mesmo na altura em que o Cristiano Ronaldo é acusado em Espanha de aldrabar as contas, também me faz suspeitar que há ali qualquer coisa, não é? Lê a frase atribuída a Wolfgang Schäuble como um elogio ou como uma ironia
Mais do que Mário Centeno. há aquela interpretação de alguém que já anda nisto há alguns anos, que o embaixador Seixas da Costa, que dizia que esta frase é obviamente irónica, se não amarga, porque dizia ele nesse post que ele escreveu no Facebook, o embaixador Seixas da Costa, que certamente o ministro achará que os bons resultados de Portugal são resultados que se devem a questões cosméticas e conjunturais. Nenhuma das coisas é verdade, ou seja, até podem revelar-se duradouras. Cosméticas, porque todos os bons resultados em Portugal nos últimos anos tiveram dimensões cosméticas, toda a gente sabe isso. Não há praticamente nenhum governo que não tenha tido receitas extraordinárias e outras habilidades contabilísticas para que os resultados sejam alguma coisa melhor. E conjunturais no sentido em que, naquela velha questão das reformas estruturais e das melhorias conjunturais, não parece que, pelo menos certamente segundo o critério do Ministro das Finanças alemão, que este governo tenha sido um governo reformista. E, portanto, isto só pode ser, mesmo no sentido em que o Ricardo disse, este deve achar que é o Cristiano Ronaldo, no sentido de que teve bons resultados, mas isto não tem pernas para andar. Se calhar não é mais, se calhar... Não é bem feito. Não foi de propósito, não foi de propósito. Mas acho que ele deve... Desculpem, mas acho que deve pensar isso, provavelmente. E a Dona Dolores acredita que a possibilidade de Centeno vir a ser o próximo presidente do Eurogrupo é uma possibilidade real? A Dona Dolores, com a sua sabedoria, está-se nas tintas para isso. Vamos cá ver uma coisa. Não interessa se ele vai ser. O que interessa é a hipótese já está a ser colocada. E não interessa minimamente se aquilo foi irónico ou não, porque as pessoas não o tomaram dessa maneira, tomaram-no genuinamente como um elogio. Basta, aliás, ver em todos os jornais, o nosso Cristiano Ronaldo, meu Deus. Eles viram aquilo mesmo, afinal este homem era bestial. As pessoas foi assim que entenderam aquilo. Aliás, as pessoas de repente, ficaram todas tão entusiasmadas, que a pessoa menos entusiasmada neste momento parece que é o António Costa. Porque ele é muito esperto, não é? Coisa que todos nós sabemos. É muito esperto e já está a perceber, de repente este lado ciclotímico da população portuguesa, em que nós éramos a desgraça, não é? Estávamos tanga e agora somos os mais sexys do mundo, não é? A Madonna vem cá e, meu Deus, estão cá todos, e o Fassbender que tem uma casa e todos, não é? Agora vivemos a Bellucci também, estamos todos fascinados com isto. O António Costa, a partir daqui se nós começamos a trepar até lá acima, aquilo que ele fez até hoje, que foi viver abundantemente dos juros das falsas expectativas, acaba. E começa, e depois de 2.8, já é 2.5, em vez de estar a crescer, está a crescer. Isso é uma preocupação para ele. Tanto que agora está a colocar água na fervura. E não ter os partidos que o apoiam a dizer, agora há dinheiro. Pois, exatamente. Não há. Quem está mais chateado com isto tudo, parece mais do que o PSD, é o Bloco e o PCP. Isto está a correr bem demais. O facto das coisas estarem a correr bem faz com que, neste programa especificamente, aconteça uma coisa engraçada, que é, o João Miguel já elogiou várias vezes o António Costa, mas é assim, António Costa aldrabou tudo e agora está a fazer um bom trabalho. Claro, não é nada disso. Eu estou a elogiar o António Costa porque daqui nada há mais uma greve da função pública e eu preciso de alguém para ficar com os meus filhos. Outra vez. Agora habituei-me. Os putos adoraram aquilo. Mas acredito, claro. Está esclarecido então porque é que... O João Miguel ainda agora disse assim, porque o António Costa é muito esperto, que é um elogio que é mesquinha, não é? Aleija. Não, nada disso, é genuíno, isso já aconteceu há muito tempo. Eu acho que eu escrevi um texto em que consegui ser insultado por toda a gente, tanto do lado do PSD como do PS, eu tenho esse talento, de facto, que foi a dizer que quando o Pedro Passos Coelho e o António Costa se candidatavam a primeiro-ministro, eu disse, nós temos os dois melhores políticos da sua geração a candidatarem só por cargo de primeiro-ministro. Isso é bom. E continuo convictamente a achar que tanto António Costa como o Pedro Passos Coelho são os melhores políticos da geração, da nossa geração. E, portanto, isso é bom. Sendo que ninguém concorda comigo. Ou concordam com uma parte ou com outra. Fizeram bem em insultar, que é uma vergonha pensares, teres ideias e tal. Bom, está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se Cristiano Ronaldo. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se sisudo. Não está disponível para a alegria e para a irreverência da juventude, Pedro Mexia? Estou sisudo como o Papa se mostrou sisudo em relação ao Trump, aquela fotografia muito engraçada que compara a cara do Papa com vários... Enfim, depois há várias interpretações e que foi um momento e que depois o Papa se riu... Pareceu-lhe uma atitude deliberada do Papa?
se não sorrir não foi uma atitude deliberada, oferecer a Donald Trump uma encíclica, um exemplar da encíclica sobre o ambiente é capaz de ter sido uma atitude deliberada. Mas o Donald Trump fez várias coisas absurdas, portanto normais, esta semana, como voltar a pôr em causa o artigo ou indiretamente o artigo da Carta da NATO, que pressupõe que os países se defendem uns aos outros. É para isso que existe a NATO. Que no fundo é a ideia básica da NATO, se não pagarem, se não custearem de uma forma mais expeditas as despesas comuns, enfim, continua a haver atrapalhadas com a Rússia, mas o que é que foi a crónica da semana? Pode-se dizer, bom, esta crónica da semana foi absurda porque os mídias são absurdos. Não, é porque há aqui coisas que têm a ver com o comportamento pessoal. Então discutiu-se, eu fiz uma lista para não me esquecer. O Trump a empurrar o primeiro-ministro do Montenegro para ficar na fotografia. O Trump a estender a mão à mulher duas vezes, que duas vezes lhe dá uma palmada para ele não lhe agarrar a mão. O Trump que dá um aperto de mão ao Macron, que quase lhe parte a mão. Há fotografias aproximadas em que a mão do Trump está totalmente engelhada face ao aperto do Macron. Mas aí foi o Macron que levou a melhor. Aí foi o Macron que levou a melhor. O Trump que vai ao Museu do Holocausto e escreve no livro de visitas Amazing, que é a coisa que nos ocorre. E, portanto, claro que quando nós embirramos com alguém, é muito fácil pegar nas coisas ridículas, toda a gente tem coisas ridículas e os políticos por maioria de razão. Mas, de facto, ele cada vez mais se esgota no seu boneco. Está completamente à nora. A capa da Time hoje, desta semana, tinha uma Casa Branca meio russa, arquitetonicamente fundia duas arquiteturas como se, no fundo, ele fosse um boneco da Rússia. E, portanto, a América politicamente está ingovernável, inconfiável e perde-se totalmente o respeito, porque, apesar de tudo, embora em algumas matérias, sobretudo da política externa, eu acho que o Obama não foi tão grande quanto isso, mas era um adulto e era uma pessoa respeitável. E, de facto, agora temos uma figura que se presta a que se fale dele por causa de empurrões e frases idiotas, porque ele consome grande parte da sua vida nisso, à falta de substância. Viu o significado, João Miguel Tavares, naquilo que o Pedro Mexia já referiu, na prenda que o Papa Francisco deu a Donald Trump, uma encíclica escrita pelo Papa sobre alterações climáticas e o perigo sobre as questões ambientais para o planeta? Isso aí, sem dúvida. É impossível não achar que isso foi ocasional. É impossível achar que foi ocasional, claramente é uma coisa premeditada. A questão da fotografia tenho mais dúvidas, embora a fotografia seja maravilhosa, de facto, porque ele está com uma cara incrível de horror e tédio, mas possivelmente foi ocasional, porque depois o que se passa nestas coisas é uma espécie de sobreinterpretação, tal como as outras duas. Eu vi gente gozar com a Melania e a Ivanka por estarem vestidas de preto. Ora, aquilo faz parte do protocolo de quem vai ter com o Papa. Também já houve o caso de Obama com a primeira-ministra sueca, se não me engano, no funeral dinamarquesa, no funeral de Mandela, e a cara sisuda a fazerem selfies no funeral do Mandela. Obama. Enfim, não foi assim um grande momento. Agora, eu desde o início digo que não vale a pena caricaturar o Trump, porque ele em si já toma muito bem conta desse recado e, portanto, também não vale a pena sobreinterpretar. O que é que tem a dizer Ricardo Araújo Pereira sobre o rescaldo que o próprio Trump fez da visita ao Vaticano em menos de 140 caracteres? Sim, aliás, tudo o que seja mais de 140 caracteres, eu acho que ele tem que articular 2 ou 3 raciocínios seguidos para ultrapassar essa conta, não é? Ele escreveu: o Papa é humilde como eu e provavelmente isso explica porque gosto tanto dele. São almas gêmeas, dá uma sensação, não é? São almas gêmeas. Eu às vezes ouço uma frase do género: a Meryl Streep não sabe representar e a Rosie O'Donnell é uma gorda. E eu penso, isto é a última encíclica do Papa ou é o Trump? Eu fico sempre na dúvida. E por isso eles são muito iguais. Agora, eu acho que a imprensa exagerou interpretou o facto do Papa estar sisudo com má vontade ou não gostar do Trump, e eu acho sinceramente que não se tratava disso. Talvez fosse algum... Acho que estava tenso, o Papa estava tenso, mas porque, quer dizer,
O Trump é uma pessoa famosa por ter dito que, pá, eu não posso ver uma saia que vou logo apalpar. O Papa trabalha de saias. Não é? É assim que ele está vestido sempre. E, portanto, é natural que para evitar problemas. Onde é que estão essas mãozinhas? Cuidado aí, ó amigo. Pode ter sido isso, não é? Muito bem, já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se declara essa interpretação sisudo. Ninguém tinha feito, Ricardo. Não, Então, estás a sugerir, não, ninguém tinha, que ele provavelmente estava com vontade de apalpar o Papa. Pronto, fica explicado porque é que o Pedro Mexia se declara sisudo. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se confessa incendiário. Estamos aqui em segurança, João Miguel Tavares? Não, estamos porque o incêndio não se passa aqui, passa-se não traz coquetéis Molotov, nem nada disso. Não, okay. Tudo pacífico. O incêndio passa-se a milhares de distância e eu muito raramente vejo uma multidão ululante e acho que estes senhores têm alguma razão. Quero falar da situação no Brasil. Sim, eu não sou propriamente adepto de coquetéis Molotov, mas a situação do Brasil não tem qualquer espécie de solução, senão aquilo que o povo anda realmente a clamar, que é por direta já. Já agora, só para contextualizar, esta semana uma manifestação pegou fogo ao Ministério da Agricultura, um pedacinho, não é? E tentou incendiar o Ministério da Fazenda. A Fazenda é fácil de incendiar, não é? Não, e o Temer, ainda por cima, decidiu chamar o Exército para tomar conta da situação, que é uma coisa impensável, nunca tinha acontecido em democracia. Aliás, tendo em conta a tradição brasileira, chamar o Exército para fazer coisas nunca parece uma grande ideia. Mas também depois recuou logo a seguir? Recuou, foi só 24 horas. Mas, quer dizer, o problema daquilo é, o que está a acontecer ao Temer era expectável. Toda a gente sabia, não é? Porque quando ele, de repente, vai para o poder, já tem um lastre atrás de si, um conjunto gigantesco de suspeitas. E, portanto, nada disto é novo. O problema é, nós olhamos à volta e quem é que não tem suspeitas? Não há. E nós temos Pois há a Marina. Mas existe uma Constituição brasileira que supostamente não deixa facilmente que hajam eleições diretas. Mas quer dizer, tem que mudar a Constituição. Agora, para mudar essa Constituição, precisam aqueles senhores que são todos suspeitos de corrupção de estarem interessados em mudar uma Constituição que os vai correr todos dali. E, portanto, aquilo está ali, um bico de obra que não é fácil de solucionar. O que é que terá motivado o recuo do Governo, o recuo do Presidente, ordenando aos militares, depois de lhes ter ido para a rua, ordenando-lhes que regressassem aos quartéis, Pedro Mexia? Na verdade, o que acontece é que há um clima no Brasil e que nós vimos, por exemplo, na votação do impeachment, ouvimos algumas declarações que nós achávamos que já não eram, mesmo que fossem pensadas, já não eram explícitas ou explicitadas em público, de saudosistas da ditadura militar. Aliás, um dos deputados que fez essas declarações mais incendiárias é um dos candidatos mais bem colocados, embora não em risco de ganhar, o Sr. Bolsonaro, que é claramente um saudosista da ditadura militar brasileira. E, portanto, o Temer está cercado por todos os lados, não há absolutamente nenhuma hipótese dele ficar. Pode até sair de uma forma bizarra, que é perdendo, haver uma cassação do mandato, mesmo por causa da campanha eleitoral em que ele foi eleito, porque há uma coisa muito engraçada, que são as pessoas do PT a atacar o Temer, que é evidentemente uma péssima escolha para o Brasil, mas a atacar o Temer dizendo vamos tirar de lá esse vigarista que nós escolhemos para vice-presidente, que foi o que aconteceu. O PT esteve lá estes anos todos com o partido do Temer, que é o partido central, que é um partido totalmente não ideológico, que é um partido totalmente corrupto. Há uma coisa que eu li que achei graça, é que uma das possibilidades de presidente, de candidato presidencial, visto que os possíveis estão todos metidos numa ou noutra coisa, é um senhor que já foi ministro 3 vezes, em 3 governos diferentes, chamado Nelson Jobim, e que acho que é primo do outro, portanto, do Tom Jobim. Portanto, talvez essa solução musical possa ser um bocadinho menos horrível, porque nós viramos para qualquer... O Aécio Neves, que há pouco tempo era um dos candidatos ia dizer da oposição, mas enfim, do PSDB, mais bem colocados, esta semana teve que entregar o passaporte para não poder fugir do Brasil. Portanto, é assim que o Brasil está nesta altura. O Presidente Marcelo vai lá no 10 de junho. Acha que pode contribuir para resolver a situação? Tenho a certeza. Eles que aguentem mais um bocadinho e dia 10 fica tudo resolvido. Um consenso não explícito. Sim, talvez. Por acaso eu acho que nem o professor Marcelo consegue dar conta daquilo. Aquilo é de facto
uma coisa aflitiva. As pessoas estão agora na rua para que o Temer saia. O problema é que se o Temer sair, há um conjunto de bandidos que vai ter a incumbência de eleger um outro bandido e, portanto, a este bandido, os brasileiros têm a certeza que a este bandido vai suceder outro bandido e, nesse sentido, ainda bem que o clima é bom no Brasil, porque aquela gente vai manifestar-se durante muitos anos. O espectro da ditadura militar parece-lhe um verdadeiro perigo? Ou, eu espero que não. O Brasil está livre disso? Pois, espero que esteja. Bem, vamos aos decretos. Estamos já quase no fim e o Pedro Mexia decreta latinha de baixo. A latinha de baixo é aquela que, numa pirâmide de latinhas, quando se tira, faz cair todo o resto. E há bocado estávamos a falar, aí eu falei do turismo e da importância do turismo. O PS está a lidar como pode com o PS e toda a gente, com as inovações. No caso da Uber reagiu mais ou menos bem, genericamente bem, e agora está com esta questão do alojamento local. E então o PS fez uma proposta de que a utilização de alojamento local dependa da autorização do condomínio. E isso tem tem uma cautela interessante, enfim, eu odeio assembleias de condóminos, mas enfim, são a prova, aliás, do pessimismo antropológico, as assembleias de condóminos, mas percebo algumas cautelas, mas é um bocadinho a latinha de baixo, porque afeta claramente o turismo e, segundo os jornais, os responsáveis governamentais do mesmo PS da área do turismo não acharam nenhuma graça a esta medida. Nem foram consultados. Nem foram consultados, por alguma razão. E, portanto, vai ser interessante ver como é que isto se soluciona. O João Miguel Tavares decreta verve. Sim, decreto verve. Aliás, parece que há aqui algumas pessoas das juventudes partidárias. Eu não sei se têm acompanhado a luta interna no PCTP-MRPP. Porque a luta interna do PCTP-MRPP é das coisas mais divertidas que têm acontecido em Portugal nos últimos tempos e está disponível online, através no Luta Popular, em que eles basicamente se insultam todos uns aos outros e com Arnaldo Matos, assinantes... No Luta Popular só há uma versão, só há uma facção. É preciso ir ao Luta Popular, mas... A questão é que o Luta Popular é o melhor de tudo. Ali é que está a tal verve... De Espartaco. Do Espartaco, em que aquilo é como uma visita ao Museu de História Natural, porque é como se estivéssemos ainda em 1975. E é muito giro ver como pensam aquelas cabeças em 1975. Portanto, é uma oportunidade, é como ir ver os dinossauros, mas sem sair de casa está Esta semana a novidade é que houve a resposta de Garcia Pereira, que tem sido acusado por Arnaldo Matos Garcia Pereira tem sido insultado de todas as maneiras. Ele e a família dele, acusado das maiores malfeitorias, responde. O que é que se passa? Responde civilizadamente. E isso é muito triste, porque aí mostra que realmente Garcia Pereira já não fazia sentido estar no PCTP-MRPP, porque com toda aquela elegância e boa educação, vá para o livre. Não vai ser o verbo de encher. Tavares. Agora, ele assim não tem hipótese, portanto há aí um bocadinho de desilusão. Eu quero ver mais batatada, mas com um bocadinho mais adjetivos e mais energia. No outro dia, no Luta Popular Online, o Garcia Pereira foi acusado de estar a colaborar ativamente com a CIA para dar cabo do site do Luta Popular Online. E eu anseio pelo filme de espiões, em que a certa altura o Harrison Ford diz: quem? Garcia Pereira, sim, como é que está? Vamos já tratar desse site, tá bom? Um abraço, adeus, um abraço. Estou ansioso para isso. Vamos esperar. E o Ricardo Araújo Pereira, para fechar os decretos, decreta, tem horas? Tem horas. É uma pergunta. É uma pergunta. Já é tarde. É uma pergunta que pode ser cara se a fizermos a determinada pessoa, porque o filho do José Eduardo dos Santos esteve esta semana num leilão em Cannes, juntamente com grandes figuras, grandes estrelas mundiais, e o filho de José Eduardo dos Santos, cuja profissão é desconhecida, não se faz ideia de qual é o meio de subsistência dele, e ele arrebatou um relógio por €500.000. E, portanto, deve ser um relógio grande. Acredito que dê horas até muito. Deve ser. O seu pai há quanto tempo é que está no poder? E ele vai. Ora, 30 anos. Talvez seja para isso. Talvez seja para isso que serve o relógio. Pronto, está concluída assim mais uma emissão do Governo Sombra. Desta vez, um Governo Sombra descentralizado em Viseu. Viemos encerrar o Encontro Nacional de Juventude. Muito obrigado e sejamos jovens. Nós também vamos voltar a pôr os óculos, se calhar, para a despedida. Bem, acho que sim. Acho que é isso.